Bom, pessoal, hoje eu trouxe algumas dicas, tá? Para vocês em relação à escrita da redação. A primeira diz respeito ao queísmo. Já ouviram falar nessa expressão, queísmo? O queísmo é algo que você deve evitar na sua redação. E o que é esse queísmo? O queísmo, pessoal, nada mais é do que o uso excessivo da palavra que no seu texto, tá? Muitos alunos, na hora de construir os períodos, de construir os parágrafos, extrapolam o uso do que e fica constantemente aquela repetição desnecessária do que. Então, nós vamos ver algumas estratégias hoje, por exemplo, em relação ao queísmo, que você pode utilizar para evitar a repetição constante do uso do que. Tá bem? Então, olha só. Bom dia, Águida. O que nós sabemos que é uma palavra da língua portuguesa que aparece com mais frequência nos textos, tá? Ela tem diferentes funções. Nós sabemos que o que, gramaticalmente, tem diferentes funções, tá? Que possibilitam a construção de textos coerentes e coesos. No entanto, pessoal, o uso exagerado da palavra que pode acabar dificultando o entendimento do seu texto. Exemplo: muitos vestibulandos, muitos candidatos revelaram que desconheciam totalmente o termo que constava na prova que foi organizada pela banca que examinava as redações. Então, olha só, quantos ques apenas em um período. Muitos vestibulandos revelaram que desconheciam totalmente o termo que constava na prova que foi organizada pela banca que examinava as redações. 4 ques em uma única frase, tá? Então vamos ver aqui algumas dicas para evitar o uso excessivo dos ques, tá? Primeiro, elimine que é, que foi, que era. Essas expressões, elas podem ser evitadas no nosso texto. Por exemplo, muitos candidatos têm o costume de dizer: a população de Brasília, que é a capital do Brasil, a população da região Nordeste, que é a mais afetada pela seca. Então, você pode evitar, nesse caso, o uso da expressão que. Por exemplo, né? Quando você troca, quando você substitui o que apenas pela informação que você quer acrescentar. Por exemplo, a população de Brasília, vírgula, capital do Brasil, não vai alterar em nada a sua informação. A população do Nordeste, vírgula, a mais prejudicada em relação à seca, então já eliminei o quê? Sem aquela necessidade de eu colocar a região do Nordeste, que é a mais prejudicada pela seca, então já eliminei um quê? Tá? Então você pode fazer essa eliminação. Segundo ponto, trocando oração adjetiva por nome. Exemplo: mulheres que não são felizes. É o mesmo que você dizer mulheres infelizes. Tá? Um país que enfrenta problemas. É um país o quê? Problemático. Então eu já eliminei, troquei aí uma oração adjetiva por nome, tá? Troquei um país que enfrenta problemas por um país problemático, tá? Um país que enfrenta desafios. Então, um país desafiado por vários problemas, tá? Então, você pode também fazer essa troca. Outro exemplo é você reduzir as orações. Olha só. Assim que tiver terminada a redação, tomarei um café. Assim que. Você pode reescrever de outra forma. Terminada a redação,
tomarei um café. Por exemplo, assim que terminar a aula, irei realizar a atividade. Terminada a aula, irei realizar a atividade. Então, você pode diminuir o tamanho da sua frase, do seu período, refazendo de outra forma, sem precisar colocar o quê, tá? Outro exemplo é você substituir a oração pelo termo nominal, pelo nome. Por exemplo, a população pede que o prefeito seja afastado. Como é que eu poderia reorganizar essa informação? Para eliminar esse que? A população pede o afastamento do prefeito. Então, eu já não usei o que nessa frase, nesse período. Se, porventura, eu vier a precisar usar o que em outra frase próximo a essa, não vai ficar uma repetição constante da palavra que. Consequentemente, dando aquela ideia do queísmo. O tempo todo, que. Tá bom? Então, são algumas dicas que a gente pode ir aperfeiçoando a nossa escrita para que quando o nosso corretor faça a leitura da nossa redação, ele não perceba a repetição constante de um vocábulo, de uma palavra dentro do nosso texto. Até aqui ficou entendido? Ficou claro essas ideias, esses exemplos de como você pode substituir algumas expressões que tenham a partícula que por outras que não necessariamente exigem que você escreva utilizando constantemente esse que? Deu para entender aqui? Ok. Então, olha só. Não estou querendo dizer, pessoal, que vocês não podem usar o que não, tá? Vocês podem usar, até porque o que, ele é uma partícula, né? Ele é uma expressão muito necessária como elemento de coesão, como elemento, né, que você pode usar para fazer uma substituição de uma informação por outra que você disse anteriormente. Eu estou querendo dizer aqui em relação à repetição, tá? É isso que você deve evitar no seu texto. É a repetição constante da palavra que, ok? Outra dica que eu trouxe para vocês. Em relação, galera, a inserir palavras estrangeiras na sua redação. Nós sabemos que o estrangeirismo ele está cada vez mais presente na língua portuguesa. É tanto que existem palavras que nós já utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como se fossem palavras de origem portuguesa, quando, na verdade, são palavras de origem inglesa, estrangeira, tá? Quando você precisar usar uma palavra estrangeira em sua forma original, na sua forma pura, dentro da sua redação, você deve colocar essa expressão entre aspas, tá? Você sempre coloca essa expressão estrangeira entre aspas. Por exemplo, o marketing é uma ferramenta de propaganda utilizada pelas empresas brasileiras. Então, marketing não é uma palavra aportuguesada. Marketing é uma palavra de origem estrangeira. Então, você coloca marketing entre aspas, para o seu corretor saber que você está diferenciando os vocábulos de língua portuguesa dos vocábulos de língua estrangeira. Tá bom? Sempre que você precisar usar uma palavra de origem inglesa ou de outra língua na sua redação, coloque entre aspas, para destacar. Tá certo? Primeiro caso. A palavra estrangeira, na sua forma original, só deverá ser usada quando for absolutamente indispensável. O excesso de termos de outra língua torna o seu texto pretensioso e pedante, tá? Até porque a escritura da sua redação é na norma culta, na norma padrão da língua portuguesa e não na norma culta da língua inglesa. Uma das competências deixa bem claro isso, tá? Que pede que o aluno escreva de forma que ele utilize a língua padrão, a norma padrão da língua portuguesa. Não quer dizer que você não possa usar uma palavra de língua estrangeira. Pode, mas sempre fazendo esse destaque, colocando entre aspas. Tá bom? Se porventura essa palavra de língua estrangeira ela já tem uma forma aportuguesada,
na língua portuguesa, você vai dar preferência à escrita dela na língua portuguesa. Se ela não tiver uma forma de escrita dentro da nossa língua, aí você usa de forma estrangeira. Por exemplo, o uísque. Nós sabemos que existem as duas formas de escrita, tá? Tem o uísque com Q-U-E e tem o uísque com K. O uísque com Q-U-E é a forma da palavra aportuguesada. Então, se você precisar usar a palavra uísque, você vai usar na forma aportuguesada, tá bom? Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, o recorde, tá? Nós temos aí a palavra de origem estrangeira, que não tem o E no fim, é com o D mudo, e nós temos o recorde com o E, que é a forma portuguesada. Então, você prioriza sempre a forma portuguesada, tá bom? Sempre que houver equivalente em português, prefira-o ao estrangeirismo, tá? Sempre dando prioridade à forma escrita na língua portuguesa. Exemplos: cardápio e não menu. Estreia e não premier. Encontro e não meet. Ligação e não call. Tá? Sempre usando aí essas formas na língua portuguesa. Ok? Voltando a dizer, se porventura você precisar usar uma palavra que só existe na forma estrangeira, coloca entre aspas. Ok? Ficou entendido essa parte? Tudo certinho até aqui? Alguma dúvida? Vou passar aqui adiante, ok? Deixa eu olhar aqui o chat. Se alguém escreveu alguma coisa. Tudo ok. Ótimo. Vamos lá. Agora, pessoal, vamos ver aqui a diferença entre Estado e governo. Voltando mais aqui propriamente para a conclusão, né? Para a proposta de intervenção. Muitas pessoas usam Estado, outras pessoas usam governo. Eu sempre digo que quando vocês forem usar o governo, nós temos que especificar qual é o governo que vai agir dentro daquela proposta de intervenção, tá? Então, o Estado, sempre com letra maiúscula, o E maiúsculo inicial, tá, pessoal? É o conjunto de instituições políticas dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que a representam, organizam e atendem o povo. Então, qual é a função do Estado? Elaborar, aplicar e fiscalizar políticas que correspondem ao bem-estar e à integração da nação, do país, tá? Sendo o servidor público o defensor do cumprimento dessas funções, como educação, saúde, transporte, moradia, segurança, alimentação. Tudo isso passa pela obrigação do Estado em assegurar esses direitos aos cidadãos, ok? É o poder público soberano, porém, ele é de forma impessoal. Não existe, por exemplo, o Estado da saúde, o Estado da segurança. Não. Através do Estado, que é como se fosse, não é, a autoridade máxima sobre a nação, é que vão vir os outros segmentos, os governos municipais, estaduais, federais, consequentemente, não é? Os ministérios, as secretarias. Então, o Estado é como se fosse não, é o topo, é a liderança máxima, tá? É o poder público soberano, impessoal e estável, permanente e deve sempre estar a serviço da população. Abrange toda a sociedade política. Então, todos os outros cargos estão dentro de onde? Dessa instituição máxima, que é o Estado, ok? Quando a gente fala em governo, aí sim, nós estamos falando em uma das instituições que compõem o Estado.
E qual é a função do governo? Qual é o dever? É administrá-lo por meio da formulação e implementação de medidas que levem em conta a dinâmica econômica do país, protocolos internacionais, etc. É formado por um grupo político que é geralmente eleito para administrar o Estado. Tá? E aí é onde entram os presidentes, os senadores, os deputados, os governadores, os prefeitos e os vereadores. Tá bom? Governo é controle temporário, tá? Governo é controle temporário. Está no poder de forma temporária. Já o Estado não. O Estado responde por educação, por saúde, por transporte, por alimentação, constantemente, independentemente de quem é o presidente, independentemente de quem é o senador, o deputado, o governador, o prefeito. Tá bom? Governo é controle temporário do poder e, infelizmente, nem sempre está a serviço dos interesses da sociedade. Muitas vezes está ali para atender aos interesses de determinados grupos de poder econômico, político ou financeiro. Então, de forma mais sintética, eu posso dizer o quê? Que o Estado ele tem compromisso com o cidadão, com o povo, tá? O Estado tem compromisso com a nação. Os governos, ele tem compromissos de formas mais específicas. O Estado é o todo e os governos são as partes mais delimitadas. Deu para entender? É como se o Estado fosse, por exemplo, geograficamente falando, o Estado fosse a Paraíba, só fazendo uma comparação, e os governos fossem os municípios, consequentemente, os bairros, tá? São as partes menores. O Estado é a parte maior e os governos são as partes menores, menos distribuídas, tá bom? Deu para entender aqui a diferença entre Estado e governo? Sempre que você for usar o governo, você vai especificar qual é o tipo do governo que vai solucionar aquele problema, tá bom? E uma observação, não confundir Estado com E maiúsculo, referente, não é? A instituição máxima que rege o país, com o Estado com letra minúscula, que é a divisão territorial de governo. Estado da Paraíba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, tá? Da Bahia. Então, sempre que você for usar Estado no sentido de domínio máximo, você vai colocar com letra maiúscula. Portanto, cabe ao Estado garantir que os direitos à moradia, não é, sejam acessíveis a todos os cidadãos. Então, sempre colocar com letra inicial maiúscula. Ok? Tudo certinho até aqui? Alguma dúvida? Falem agora ou calem-se. Até a próxima aula. Bom, vamos para outra dica. A questão dos números na redação. Muitos candidatos têm essa dúvida, tá? Em como inserir números dentro do meu texto que é escrito, tá? Então, a regra geral, prestem bem atenção. Números de 0 a 10, você vai dar prioridade à escrita por extenso. Você vai escrever como se lê, tá? De 0 a 10, você escreve por extenso. De 11 até 999, com algarismos, com números, tá bom? A partir de 1000, você vai apresentar um dado estatístico, por exemplo. Né? Então, esse dado diz que uma a cada, exemplo, uma a cada 10 crianças estão fora da sala de aula. Então, você vai escrever esses números por extenso. Uma, UMA, e 10, DEZ. Uma a cada 10. E não colocar o número 1, o A e o 10 em forma de algarismo, tá? De 0 a 10 você escreve por extenso. A partir do 11, você pode colocar o número normalmente em forma de algarismo.
A partir de 1000, você vai escrever com algarismos mais a palavra. Dos números redondos, como por exemplo, 7.000 moradores, 7.000 jovens, 7.000 crianças, 7.000 idosos. Então, você coloca o número 7 em algarismo e a palavra 1000 por escrito. E não você vai colocar 7.000, tá? Você coloca o número mais a palavra. 1000, milhões, bilhões, trilhões, tá? Números não redondos devem sempre ser apresentados com algarismos por completo. Então, 34.356. Então, você coloca o número por completo em algarismo, tá? Não use 1.000, apenas 1.000. Então, 1.000, não sei o que, não sei o que. Não, sempre você vai colocar a palavra 1000, correspondente a 1.000, ok? Vamos ver aqui agora alguns casos específicos, algumas regras extras. No início de uma frase, pessoal, eu sempre aconselho a você não começar a frase com número, tá? Se porventura houver uma necessidade, comece por extenso, escrevendo o número, o nome do número. Exemplo: 10 anos após a prisão, tantos anos após a abolição da escravatura. Prefira colocar o número no meio da frase. Então, como é que você poderia reorganizar essa informação? Após 10 anos de prisão, após 80 anos da abolição da escravatura, por exemplo, tá? Então, sempre colocar os números no meio das frases e nunca no início, para iniciar a informação, a frase, tá bom? Quando for citar um número ou um valor aproximado, use números inteiros. Sempre números redondos. Por exemplo, cerca de 35 alunos estão sem acesso às aulas remotas. 35 é um número quebrado. Quando você dá essa ideia de cerca de, aproximadamente, você está dando o quê? Uma estatística, uma aproximação. Você não está dando números exatos. Então, sempre você vai priorizar por números redondos. Então, o certo seria cerca de 30 alunos, porque o 30 está naquela média, tá? Pode ser 31, pode ser 32, pode ser até 35 alunos. Você não sabe o número exato, então você dá uma média. Cerca de 40, cerca de 200, tá? E não cerca de 212 alunos, ou você dá o número exato, ou você dá uma aproximação, tá bom? Números acima de 1000, sempre usar o ponto, tá? Para dividir os números, exceto os anos. 1992. Você não vai colocar 1.992. Exceto anos, indicando tempo, data, você não precisa colocar o ponto. Mas se for uma numeração referente, por exemplo, tantos habitantes da região norte enfrentam tal problema. Aí você vai colocar o número lá, sempre colocar o número pontuado, ok? Deu para entender essa parte também dos números? Tranquilamente aqui? Ok. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem falar, tá? Às vezes, assim, a gente fica falando de forma mais rápida por conta do tempo, que é muito cronometrado, né? 40 minutos. Aí, vocês sempre falem. Se porventura eu estiver falando muito rápido, se vocês não conseguiram entender uma parte, se ficaram com dúvida, tá bom? Vocês podem falar, fiquem à vontade, tá certo? Por último e não menos importante, pelo contrário, considero aqui até uma questão importantíssima, porque uma vez que o corretor ele não consegue entender a caligrafia do aluno, do candidato, é impossível de ele fazer a correção, né? E isso tem acontecido bastante nesse período agora de distanciamento das aulas presenciais, porque muitos alunos
que estão mandando redações manuscritas, quando vão escanear, quando vão tirar a foto não fica de qualidade, aí junta a má qualidade da imagem com a péssima qualidade da caligrafia, pronto. Aí é impossível de se fazer uma correção. Se bem que agora, com essa nova possibilidade, não é, do Enem ser digital, talvez um dos fatores que venham a contribuir para a correção é a questão da escrita, não é? Porque realmente a gente sofre, viu, pessoal? Para entender algumas letras. Por isso que é aconselhável que, se a sua letra cursiva ela é um pouco ilegível, para não dizer feia, para não dizer garranchada, você escreve de letra bastão, letra de forma, tá? Não tem nenhum problema em você escrever com letra de forma na redação. O que não pode é você escrever e o seu corretor não conseguir entender o que você escreveu. Então, primeira dica. A caligrafia será o primeiro aspecto que o corretor irá observar, tá? É a primeira visita que a gente faz ao texto. De forma visual, é a estética da caligrafia. Portanto, treine e aperfeiçoe sua escrita em folhas pautadas, folhas de linha, para que você possa ter noção de espaço, noção de tamanho da sua caligrafia, tá? Sempre que possível, peça para alguém ler o que você escreveu. Eu faço isso com os meus textos. Eu sempre saio da condição de escritor e muitas vezes me coloco na condição de leitor. Além de eu ler os meus próprios textos depois que eu termino de escrever, eu sempre peço para outra pessoa ler. Porque muitas vezes é mais fácil outra pessoa identificar o erro do que você mesmo que escreveu a redação, tá? Se tiver dificuldade em escrever letra cursiva, use letra de forma, sem nenhum problema, tá? Também é importante treinar a agilidade da escrita. Na hora da prova, o tempo vai ser cronometrado, né? Então, ele pode ser um seu inimigo na hora de fazer a redação, tá, pessoal? Então, você não vai estar lá o tempo todo desenhando a letra, não é? Mas escrevendo de uma forma legível, tentando associar a legibilidade da letra com o tempo também, para não se perder muito. Prefira caneta ou lápis ao teclado do computador, tá? Para essa realidade que nós estamos vivenciando, é claro que você tem que se adequar, né? Então, hoje eu recebo muitas redações digitadas, até mesmo porque facilita a questão do envio. Digitou lá no Word, salvou no notebook, no computador, enviou por e-mail ou pelo WhatsApp. Do que você ainda escrever a redação, tirar a foto ou escanear para ter que enviar, não é? Contanto que seja de forma organizada, porque aí já tem outra questão. Quando você digita o seu texto, outras questões vêm à tona, como a questão que eu sempre cobro de vocês, da justificação das margens, porque muitos alunos ainda não sabem manusear a digitação no Word. Às vezes você digita de forma rápida, não identifica que faltou uma letra, que faltou uma acentuação, tá? Então tem outras questões também, tá? A caligrafia deve ser facilmente decifrada. Não se preocupe em fazer uma letra maravilhosa. Eu sempre digo aos alunos, ninguém é obrigado a ter uma letra maravilhosa, né? Mas desde que seja uma letra legível, que se dê para compreender. Nem muito grande, nem muito pequena, porque tem alunos que acham que quanto maior escrever, mais vai terminar logo o texto, porque vai ocupar mais linhas, né? Meus alunos do sexto ano dizem isso. Professor, pode fazer letra grande, que é para terminar logo de escrever. Eles têm essa ideia de que se escrever grande, vai ocupar rapidamente as linhas, sendo que eles ainda muitas vezes não têm essa noção de que o que faz o tamanho do texto são as informações que você apresenta. E não apenas o tamanho de palavras. Você pode encontrar um texto completo com apenas 3 parágrafos e aquele texto ser super completo. Quando você pode ter 6 parágrafos em um texto e a informação não ser completa, tá? Então, não tem nada a ver tamanho de letra
com o tamanho de informação, com o tamanho de sentido que o texto apresenta, tá bom? Professor, na hora de passar a limpo, eu errei, tá? Fui passar a limpo do rascunho para a versão final, errei. O que é que eu faço? Passa um risco em cima da palavra que você errou, coloca a palavra correta na frente, tá bom? Claro que tem que ter cuidado, atenção, para não estar fazendo isso constantemente, porque senão vai dar a ideia de que a sua versão final é o próprio rascunho, todo rabiscado, né? Porque tem aluno que pega o lápis, aí vai lá, risca, que chega dá para ver a marca do outro lado da folha. Ou então puxa uma setinha e escreve: errei essa palavra. A certa era essa. Já quer fazer outra redação em cima do erro, né? Então não precisa disso. Riscou a palavra, escreve a correta na frente. O seu corretor vai entender, tá certo? É importante também dosar o tamanho da letra, pois as provas têm número mínimo e máximo de linhas a serem preenchidas. Então, você deve manter o tamanho padrão da sua letra ao longo do texto. Certo? Alguma dúvida até aqui? Gente, eu não me contive em trazer esse meme para vocês. Qual vai ser a sua primeira foto após tirar 1000 na redação do Enem? Olha, Ruth, já fica a dica, tá? Vai ser a foto da postagem lá no Instagram da escola. Nota 1000, Ruth, Açucena, Noemi, Águida, Samire, Tawane, né? Aí, ó, já tem a pose certa para fazer a postagem aí, após tirar a redação, tirar a nota 1000 na redação. Tudo certo? Nada errado? Bom, pessoal, a redação sobre o aumento do suicídio de jovens no Brasil, vocês têm até a próxima quinta-feira para enviar, tá certo? Aos que eu estou devendo correção, estou finalizando as correções para enviar para vocês, tá bom? Só um pouquinho mais de paciência, porque ó, nós estamos trabalhando dobrado, triplicado em casa nesse período de distanciamento das aulas presenciais. Então, tudo agora está bem mais complicado, bem mais delicado. Consequentemente, também as correções de redação também, porque tem aluno que manda por e-mail, tem aluno que manda pelo WhatsApp. Então, você fica naquela loucura de saber localizar onde está cada redação. São várias turmas, de várias escolas, mas a gente vai sobrevivendo, né? Vamos se adaptando. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar aqui a aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguma consideração para fazer? Alguma pergunta? Não? Então, até a próxima semana. Iremos trabalhar outro tema de redação na próxima semana, tá bom? Cuidem-se, um abraço em todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.